Olá, eu sou o Elbert Aquino e seja abençoado em mais um Conexão Getsemane. Seja abençoado em mais um dos nossos programas. Hoje nós temos uma honra de receber aqui uma pessoa que vai tocar a sua mente, vai tocar a sua casa, vai tocar os seus sonhos. Você vai entender de uma história de superação. O irmão Lázaro. Olá, irmão Lázaro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão. Irmão Lázaro, fala com o pessoal de casa, olhando para aquela câmera. Quem é Antônio Lázaro da Silva? Eu sou soteropolitano, filho de funcionário público, dona de casa, oriundo de uma vida muito difícil, muita peleja. Às vezes, para estudar, o meu pai e minha mãe discutiam para ver se iria comprar comida ou livro. Foi muito difícil. Mas a gente traz no peito esses exemplos, né? De uma boa criação, de sacrifício e, como você mesmo disse, de superação. Não só em relação à questão das drogas, mas em relação também à questão da pobreza. Né? Às vezes não tendo o telhado na casa, às vezes não tendo o piso, mas lutando, e o Senhor dos Exércitos nos trouxe até aqui. Eu sempre falo aqui no meu programa que as pessoas hoje, se você fizer um balanço, aqueles grandes homens da sociedade, os grandes exemplos de líderes e pessoas que marcaram as gerações, geralmente conheceram isso, as necessidades. A ausência de necessidades, ela dificulta o desenvolvimento do ser humano. Então você percebe que as pessoas, quando se transformam grandes pessoas, mudando gerações através da vontade de Deus em primeiro lugar, geralmente tiveram grandes necessidades, foi o seu caso, né? É verdade. Você está falando que a necessidade de um telhado. Eu também morei numa casa sem rebocar parede. Então você via aquilo, queria levar um colega, não tinha condições, porque o colega, você ficava meio que envergonhado. Meu colega mora numa casa tão legal, como é que eu vou chamar? Quantas vezes eu fiz isso? Isso aí. Esse tipo de situação, além de deixar alegre pelo fato de ter superado, também te habilita para falar a corações que passam por essas coisas. Alguém, quando enxerga alguém que passou pelo que ele está passando, isso acaba gerando esperança no coração das pessoas. É como um menino de favela que olha para um Neymar jogando futebol, ele se enche de esperança. É como para um garoto do gueto que vê uma pessoa como eu me tornar um ministro de louvor conhecido no Brasil inteiro. Isso gera esperança, né? E tudo isso é oriundo de igrejas que passam pelos bairros, né? Verdade. É verdade. Se a gente não for alcançado pela palavra, é quase impossível. Né? E outra coisa que você fez aí agora, e as pessoas de casa também perceberam, humildade. Porque é conhecido não só no Brasil, no mundo, né? Irmão Lázaro é conhecido no mundo. Irmão Lázaro, aos 18 anos, com 18 anos, comprou seu primeiro violão. Como que foi isso? Eu estava já completando 19 anos. Eu estava saindo das Forças Armadas. Um jovem com 18 anos, naquela condição que eu vivia, não tinha nenhuma expectativa na vida. A gente vai mesmo meio que deixa a vida me levar, né? A gente vai lutando, mas não tem nenhuma perspectiva. Mas um dia veio a primeira, digamos que, manifestação sobrenatural de Deus na minha vida. Eu passei em frente a uma loja, né, que vendia instrumentos musicais, e é como se eu tivesse ouvido o violão me chamar. Olha. Incrível, eu ouvi como sua avó me chamou Lázaro, o Lazinho, né, como me chamavam na época. E eu olhei, quando eu olhei para dentro da loja, era uma loja de instrumento musical. Eu comprei o violão, levei para casa, coloquei em cima do guarda-roupa da minha mãe, que era o único quarto que tinha guarda-roupa, e disse, amanhã eu pego para ver como é que toca esse negócio, e esqueci lá. E depois de quase um ano, eu ouvi novamente esse chamado, é por isso que hoje eu lhe digo que é como se o violão tivesse me chamado. Eu ouvi Lazinho, eu pensei que era minha mãe me chamando, entrei no quarto, e não tinha ninguém. Eu disse, puxa, que coisa tremenda. Aí eu lembrei do violão. Peguei o violão em cima do guarda-roupa, levei para alguém afinar. A pessoa me ensinou meu primeiro acorde. E ali eu comecei a minha jornada na música. Você depois migrou para o baixo, né? Começou primeiro no violão, depois você migrou para o baixo. A segunda pessoa que começou a me ensinar a tocar violão, os acordes mais complicados, era um guitarrista. E ele ensaiava com a banda, e eu gostava do som do contrabaixo, eu achava maravilhoso, mas nunca tinha me imaginado tocando. Então eu ficava com o violão imitando o contrabaixista dele. Um dia ele foi fazer um show e o contrabaixista não foi.
Eu nunca nem sequer tinha segurado no contrabaixo. É mesmo? Ele disse, vai ser você. E esse cidadão era um crente afastado. Olha. Mas se tem uma coisa que crente afastado gosta de fazer, é falar de Jesus. Você já falou? É verdade. É incrível. Dá saudade, né? É, dá saudade. Né? Ele falava muito de Deus para mim. E eu fiz esse show e eu nunca mais voltei pro violão. Só assim mesmo para tocar em casa. Me profissionalizei no contrabaixo. É, porque a marca registrada foi essa. Inclusive, algumas pessoas pensam que é a voz. Não foi a voz, né, o princípio. Não, eu toquei Foi contrabaixo. o instrumentista mesmo. Não sei se você já ouviu falar em Edson Gomes. Sim. Já toquei com Edson Gomes. Quando eu entrei na banda Olodum, foi para tocar contrabaixo também, não foi para cantar. Exatamente. Aproveitando que você já começou com o assunto, como que foi essa inserção sua na banda Olodum? O Olodum tinha duas bandas, às vezes. Uma banda que fazia o trabalho aqui no Brasil e uma banda que viajava para o exterior. Não era uma banda fake, porque eram aproximadamente 10 cantores na banda Olodum que se apresentavam aos domingos no ensaio no Pelourinho. Então tinha toda a condição de separar os grupos. Ah, o Olodum é como se fosse uma empresa. Eles não Ele faziam uma isso, empresa. eles não faziam isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil só viajava uma banda. Só Mas uma. quando havia uma necessidade, se dividia o grupo em dois e enviava o grupo para uma parte para os Estados Unidos, Europa e várias partes do mundo. Então, eles foram para uma viagem para a Argentina. E o baixista, né, Eupídio, eu acho que ele não poderia ir porque a agenda aqui no Brasil estava apertada e me convidaram. Então, eu entrei na banda Olodum como contrabaixista reserva. Eu acho que a proposta era fazer só aquela viagem. Só que no aeroporto sempre tem aquelas brincadeiras. E aí a gente mostrando as músicas que cada um escreve. E eu mostrei essa música na época chamada de I Miss Her, né? Oh Lord, I'd like to know where she is now. Essa música é sua. Essa música é minha, Eu estava tentando aprender inglês na época e eu escrevi esta canção em inglês para treinar, né? Por sinal, até depois eu parei, né? E a música eles gostaram. Quando ouviram, parecendo foi uma coisa assim tão estrondosa. Fantástica. Né? Mas a música estourou realmente. E aí a no mundo música, inteiro. eles resolveram gravar e eu comecei a fazer parte do quadro oficial dos cantores do Olodum. Mas a minha ingressão na banda, eu entrei na banda para ser contrabaixista só de um show, que foi feito na Argentina. Quando ele fala banda fake, é porque as bandas famosas, para vocês que estão no meio da música, geralmente elas têm várias bandas. Né? Quando não conseguem atender a agenda que está muito lotada, mandam essas bandas fakes que tem apenas um dos integrantes principais e o resto é tudo co-participante. Né? Não era o que acontecia, que você acabou de explicar. O Olodum eram 400 percussionistas que tinham capacidade de fazer o evento. É incrível. O Olodum tocava no Pelourinho, o chão, chega a se sentir o chão tremendo. Né? Mas chegou uma época que não deu mais, né? Minha mente não suportou, porque olhando de fora é tudo muito bonito. Mas quando você está vivendo o dia a dia é bem complicado. Nós vamos falar sobre isso. Também. Antes disso, de onde que veio esse interesse realmente pela música? Porque um rapaz que veio do Exército, né? Olha, eu tenho um tio que era cantor, José Silva, ele cantava uma música que dizia assim, eu não vou na sua casa, minha comadre. Você já ouviu isso? Já. Essa música veio da minha família, imagine, né? Um tio meu Olha, cantava é isso. Mesmo? Que na época era uma coisa muito difícil, ele não fez sucesso. E meu pai também, meu pai nos criou ouvindo música todos os finais de semana. Meu pai reunia a família, colocava lá o Benedito de Paula e todo mundo dançava a tarde toda. Mas por incrível que pareça, o meu ouvido estava no contrabaixo, entendeu? Eu ficava ouvindo aquele som, tum, tum, tum. É só você explicar que você fazia uma representação. Ele é músico, ele imagina isso. Você fazia uma representação, porque você não estava tocando, né? Imitando. E de repente você pega o instrumento e toca ele perfeitamente. Eu fazia no violão, né? Foi muito difícil. Foi um evento, o meu primeiro evento foi muito difícil. Mas depois eu fui me aperfeiçoando. Você já está sendo abençoado com esse programa. Continue aí, nós vamos ter um intervalo e logo após um pouquinho mais de Irmão Lázaro para te abençoar. Histórias surpreendentes, um testemunho, porque até agora nós só contamos a parte boa de tudo que aconteceu com sucesso. Mas você vai ver o que aconteceu depois. Até daqui a pouco. Seja
abençoado em mais um bloco do nosso programa. Você agora está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais do irmão Lázaro. Ele nos deu essa oportunidade de estar aqui com a gente, trocando as ideias, nos contando um pouco dessa história maravilhosa de superação que vai impactar você espiritualmente em primeiro lugar. Irmão Lázaro, a gente contou, e se você perdeu no bloco anterior tudo que foi contado, que é o começo da história, que é maravilhoso, como que ele aprendeu a tocar, vai em nossas redes sociais, no YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook e acompanhe tudo que você vai ficar maravilhado. Irmão Lázaro, você contou no finalzinho do bloco anterior sobre a banda Olodum. Tudo bem, glamour, sucesso, o mundo inteiro te conhecendo, os aeroportos lotados com pessoas esperando. Essa banda que até hoje é uma banda muito famosa no Brasil, no meio secular, mas de repente você desiste daquilo. Por quê? É muito triste quando você descobre que realização de sonho não te realiza. É incrível. Eu sempre busquei algo a mais. Quando eu era garoto, eu não compreendia o porquê dessa dor que eu carregava dentro de mim. Eu nunca entendi. E eu conheci uma velhinha que rezava o texto e eu sentia muita inveja daquela velhinha. Dizia, puxa, será que se eu aprendesse a rezar aquilo, Deus me ouviria? Eu não sei como, mas eu percebia que havia uma necessidade de uma conversa com Deus para que as coisas se ajustassem dentro de mim. Mas com o tempo a gente começa a achar que o glamour supera isso, ganhar o dinheiro, ficar famoso, receber os aplausos. E apesar de eu gostar muito, né, eu gostava muito de estar nos palcos cantando, mas quando acabavam os eventos, era como se eu saía de um mundo e entrava no outro. Então eu tentei suprir com a bebida, foi aí que eu resolvi experimentar maconha, experimentei cocaína, buscando essa realização. Tudo você conheceu depois do sucesso. Depois do sucesso. É porque, como eu disse, qualquer proposta que me fizessem, que me desse a esperança de que aquele buraco seria preenchido, aquele buraco que eu já lutava com ele desde o tempo de criança, eu aceitava essas propostas. Então, o Olodum não preenchia. Isso foi terrível porque eu perguntava, digo, poxa, se ser membro de uma banda conhecida mundialmente não me traz a satisfação que eu tanto desejei, que eu tanto sonhei, o que é que eu faço agora da minha vida? Então, eu apostei na inlucidez, que é o que a droga provoca. Eu apostei no personagem poderoso que a droga traz para dentro de nós. Eu apostei no personagem fictício. E comecei a usar cocaína. Só que existem as contraindicação, né? Existem as consequências. Isso, a fatura vem. A fatura chegou e eu comecei a ficar doente. Então, eu vomitei sangue, eu fiquei tuberculoso. É tanto que uma das viagens que eu fiz para o Olodum, a maior parte do tempo, eu ficava de joelho na cadeira sentindo dores. Eu ia até te perguntar que dores que eram essas, né? Dores, porque eu sentia dores você horrível. relatou em alguns momentos na grande mídia. Eu senti uma dor muito forte aqui desse lado. E na época, às vezes, eu já cuspia sangue, eu senti um monte de coisa estranha no meu corpo. Foi diagnosticado uma tuberculose. E o meu pai, naquela época, eu me lembro que meu pai tomou dinheiro emprestado para comprar os remédios. É mesmo? E eu levei uma caixa de remédios comigo na mochila, né, dividi com algumas pessoas para poder não ter uma quantidade muito grande. E como era o Olodum, a gente conseguia sair do país e entrar com qualquer coisa. Com facilidade, Com facilidade. Então, eu cheguei ao ponto de não suportar mais as viagens, não por causa da banda Olodum em si, que é porque eu sofri muito também. Muito descaso, muita briga com os membros, ameaça. Porque todos os grupos acontecem essas coisas. Todos, né? os grupos famosos. Mas foi mais essa ausência de realização pessoal e a doença também. Você fez praticamente o que o Rodolfo fez na época dos Raimundos, né? Saiu no auge da carreira. Eu resolvi sair, eu tive uma briga muito séria com um dos membros da banda, né, um dos cantores principais, e naquela época eu resolvi me afastar. Só que, como é que paga as contas, né? E a fatura? Eu estava viciado em cocaína. E quando você está viciado em cocaína, é como se fosse um grande amor na sua vida, é uma relação. Você abre mão de qualquer coisa por ela. É uma paixão, que a paixão ela é irresponsável, né?
O amor ele é magnífico, o amor ele levanta, o amor ele cria coisas maravilhosas, o amor protege, mas a paixão não, a paixão ela é assassina, ela é destruidora, ela é egoísta. E eu usei muita droga. Quando eu tentava parar, a sensação é que eu não podia viver sem a cocaína. Que você iria morrer realmente. É que eu iria morrer realmente. Ele fez uma separação aqui para levar até a sua casa, para você espalhar isso na sua família. A diferença entre paixão e amor. É diferente. É muito diferente. Sabe? E até agora, com a atualidade, o Gugu fala, né? Ele falou em uma das falas dele que ele ficou a vida toda buscando sucesso. Né? E quando ele alcançou o sucesso, ele quis fugir do sucesso. Ele queria paz, né? Que não queria mais nem voltar para a televisão para participar de grandes concorrências, grandes programas de audiência. Eu quero paz. Quando você fala a mesma coisa que ele falou, eu entendo, meu irmão, que o verdadeiro amor é o que preenche. É o que preenche. E esse verdadeiro amor é o que você conheceu, né, Lázaro? Eu comparo assim, por exemplo, uma mãe às vezes me pergunta, eu tenho um centro de recuperação, e uma mãe me pergunta, mas o que é isso? O que é esse vício? É uma paixão. Sabe aquele menino ou aquela menina que você sabe que só prejudica, que só traz tristeza para a pessoa, mas a pessoa não abre mão. Não abre. É incrível. A coisa é tão diabólica que você se satisfaz só em ver a pessoa, às vezes só em estar junto, mesmo que a pessoa seja um canal para destruir sua vida. E eu usei tanto cocaína que acabei me destruindo mesmo. Eu vomitei sangue, defequei sangue. E é bom você deixar esse exemplo, porque às vezes as pessoas falam, recriminam, né? Ah, um cara é um viciado em cocaína, mas não sabe o que ela faz no organismo. Ele não sei. Ela escraviza a e na pessoa. mente também. A pessoa não sabe mais do que faz. Às vezes, eu morava de aluguel uma época, eu pegava o dinheiro, na frente assim do dono da casa, eu dizia a ele, eu vou lá lhe pagar daqui a pouco, e eu não tinha força. Olha. Eu tinha, usar a droga era mais forte, né? Então desequilibrava tudo. Tudo, não tinha mais controle, Mas aí um dia, eu tive que sair de casa, meu pai não aceitou, não conseguiu conviver comigo, porque eu já pegava dinheiro em casa, eu já vendia as coisas. Você chegou a esse ponto? Você não considera, a cocaína se torna o grande amor da sua vida. É incrível. E às vezes a pessoa fala assim, o traficante não destrói. Não, o cara é simplesmente um traficante, não é um ladrão, ele não rouba. Mal sabe as pessoas que são inexperientes em falar isso, que a droga, ela faz tudo isso e muito mais. É terrível. Ela destrói a família. Né? Seu irmão Lázaro falando que roubava de coisas dentro de casa, porque era uma sobrevivência, era como beber água. É como beber água, por aí, né? É como respirar. Irmão Lázaro, para finalizar esse bloco, conta um pouquinho, canta um pouquinho da primeira música que você fez que tocou realmente as pessoas. Dá um Mi maior para Miranda, por favor. O inimigo quase me roubou de Deus, falsas alegrias e falsas vitórias, falsas glórias, e como um pedaço de cana ele me mastigou, e em bagaços me arrastei até a igreja, onde encontrei Jesus Cristo, a fumaça do demônio alucinou-me, a maconha, e a coisa branca arrastou-me até a miséria, a cocaína. Foi sim, tudo que era bom de mim se afastou da família. Então resolvi pôr um fim à minha história. Eu decidi morrer. Foi quando veio um crente e me falou de Deus. De um amigo que resolveria os meus problemas. Meu Deus. Foi quando um bom homem me falou de Deus.
Jesus visite a sua casa. Aleluia. Se você perdeu o início, olhe nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também no Instagram da igreja. E até o nosso próximo bloco. Estamos começando ainda. Deus abençoe. Seja abençoado. Infelizmente, no último bloco do nosso programa, um programa que está tocando as pessoas, me tocou pessoalmente, a história desse grande homem de Deus, que é o irmão Lázaro, que transformou tudo que poderia caminhar para o mal em uma coisa boa. Ele decidiu abençoar. Irmão Lázaro, depois de toda essa situação de dor, de todos esses problemas, veio a gravação na Igreja Batista Central de Feira de Santana. Como é que foi? Foi planejado isso após a sua conversão, que a gravação seria ali? Não, eu me converti e eu só gravei aquele DVD 8 anos depois de convertido. 8 anos depois? Foram 8 anos de estrada até chegar aquele momento. E foi um momento maravilhoso. É tanto que a música Eu Te Amo Tanto, ela foi gravada pela primeira vez ali naquele local. É mesmo? Foi algo fantástico. Eu te amo tanto. Dá para cantar um pedacinho dela? Pessoal, dá uma... Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque me queres tanto assim. Aí o Senhor diz, porque eu te amo. Suas músicas todas têm essa característica. É a voz de alguém clamando e a resposta de Deus. A resposta de Deus. Isso é uma inspiração que você recebeu. É verdade, é muito... Eu orei muito nos meus primeiros anos da fé ali. Eu peguei um pastor que gostava de oração, de monte, então a gente fazia campanhas o dia inteiro. Os primeiros dias na igreja foram muito difíceis, 1 ano. Eu passei fome na igreja. É mesmo? O aluguel atrasou 5 meses. Eu fiquei sem nada, fiquei sem dinheiro, não tinha mais fonte de renda. Eu resolvi sair realmente da vida musical. Dessa estrutura. Não conseguia mais encontrar um emprego. Procurei empregos, qualquer coisa que me dessem para fazer. Lembra a história do filho pródigo? Que só achou emprego de tomar conta de porcos? Isso. Eu acho aquilo ali uma atitude de tanta dignidade. Exato. Porque ele era judeu. O judeu jamais se aproximaria de um porco. Mas o cidadão preferiu tomar conta de porco do que roubar, né? Preferiu batalhar, e eu tentei também, só que eu não consegui nada. E depois de 1 ano, a pastora disse, olha, Deus vai lhe abençoar tremendamente, a esposa do pastor. Você vai gravar o seu CD. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu gravei o primeiro. O DVD foi o meu 5º CD. Muito mais sucesso do que aquele que tinha no mundo secular. Eu não fiz sucesso no mundo, A música fez sucesso. A música fez muito sucesso. Eu andava na rua, ninguém me conhecia. Era música. Um dia eu disse que a música era minha, uma pessoa tentou até me agredir. Olha. Eu cantava em inglês, que nada, quem canta ali, aquilo ali é um jamaicano. Eu queria deixar bem claro para você que ele está abrindo o coração dele aqui. O irmão Lázaro é uma pessoa assim, muito verdadeira no que fala. E ele nos toca quando fala a questão da espiritualidade. Você deve ter pegado aí o detalhe que ele falou. Eu participava de um lugar que o pastor orava muito. A gente ia no monte, a gente buscava o espiritual de Deus. Então, a transformação veio através disso. Irmão Lázaro, hoje muitas pessoas têm abandonado a espiritual, porque o conforto das grandes estruturas, os grandes eventos, eles têm glamorizado muito e abandonado essa questão espiritual. O que você acha disso? Eu acho que as pessoas ainda estão buscando, sabe? Ainda não encontraram. Era como eu também já pensei assim. Eu achava que o sucesso iria aparecer. Eu achava que o projeto de Deus na minha vida era o dinheiro. Entende? É uma coisa, é uma ausência ainda do encontro. Entende? Uma ausência do encontro. Eu acho, não querendo criticar, não entenda como uma crítica, mas a conversão, ela não significa que você não pode fazer parte disso tudo, mas você faz com outro coração, com outro propósito. Então, quando a espiritualidade não acontece nas grandes estruturas, que deveria ser um canal para apresentar Deus para as pessoas, é porque quem está promovendo isso ainda não teve o encontro. É verdade. Mas eu profetizo que vai ter. Amém. Em nome de Jesus. A música gospel ainda,
é a mesma hoje? Não, porque a música gospel hoje, ela cabe ser gravada por artistas que não tem nada a ver com Deus. Elas às vezes são compostas por pessoas que não tem nada a ver, que não entendem a espiritualidade. Tem muita coisa acontecendo, mas existem os 7.000, né? Existem muitos irmãos que louvam ao nosso Deus, que apesar de estarem usando uma estrutura diferente da estrutura que era usada 20 anos atrás, mas continua emanando deles o Espírito Santo de Deus. Eu tenho muita esperança. Eu ainda choro muito ouvindo os cantores mais modernos, entende? Isso mesmo. E os modernos também, os mais modernos, antigos. Aos mais antigos eu choro de qualquer jeito. Sérgio Lopes e alguns outros. Aí eu nem sei qual é a música, eu já pego o lenço. Você está vendo aí que a humildade é o princípio da sabedoria, né? O que ele tem falado aqui não deixou nada a desejar em relação a essa questão de se apresentar a humildade, que é um dos dons do Espírito Santo de Deus. A música gospel é a mesma hoje, você já respondeu que não, e as críticas à sua conversão foram muitas, não foram? O tempo inteiro. Eu nunca parei de ser criticado durante esses 20 anos, é incrível, muitos ataques. Mas eu acredito que era Deus me preparando, Deus me treinando, porque nós que estamos na frente, com o microfone na mão, Deus cria circunstância para nos preparar para a adversidade. Você vê Jesus, quando estava no evento da mulher que foi pega em adultério, ele estava vindo de uma sequência de abandono familiar. Soldados que foram prendê-lo e não conseguiram porque se impactaram com a palavra dele. Os fariseus estavam articulando para matá-lo. Ele estava vindo de uma pregação onde os discípulos abandonaram ele. Então, tudo isso vai criando estruturas, né? Estruturas. E ele não chegou ali diante da mulher do fluxo, da mulher que foi pega em adultério, amargurado. Né? Então, eu acredito que tudo isso é o preparo de Deus mesmo. Para fechar, veio aí o finalzinho da história, que é alguma coisa que é bem atual, a inserção na política. Né? O que foi isso, essa inserção na política? Eu senti um desejo muito forte de poder colaborar mais, né? Eu acho que isso é o que grita dentro de cada um, de cada cristão. Se você tem a possibilidade de colaborar com a política, se você tem a possibilidade de colaborar com as ofertas, com os dízimos, se você tem propriedades que você às vezes doa para as igrejas, para que as igrejas possam continuar crescendo. Dentro de cada homem, de cada mulher que serve a Deus, um dia surge esse desejo de fazer mais. Né? E às vezes, infelizmente, federal, né? Às vezes as pessoas não compreendem. Mas é como Davi. Quem compreendeu o dia que Davi foi ungido? Né? Um menino de boa aparência, um menino de gentil aspecto e ruivo. Se você for pegar isso aí no contexto judaico, é uma anomalia. Tem nada a ver. Imagine as críticas que Davi sofreu. Né? É verdade. E realmente você foi prova que a ferramenta política ela pode abençoar pessoas, pode muito, desde claro. que esteja nas mãos corretas. É verdade. Correto? Irmãos, como não podemos deixar, temos a palavra de Deus. Hoje ela se encontra, você vai acompanhar comigo aí em Gênesis 45, versículo 4 e 5. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Já no versículo 5. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Meus irmãos, é uma palavra que você falou que eu fico impressionado, eu já li você falando sobre isso, que às vezes a bênção de Deus não chegou para você, mas porque você chegou, todos foram abençoados. É uma palavra sua, né? Às vezes a bênção não chegou, você pensa, meu momento não chegou, mas quando você chega no lugar, todos à sua volta são abençoados. E José entendeu isso. O menino que saiu jogado fora, vendido como escravo, passou por todas as situações, aprendeu tudo, aprendeu a escutar, aprendeu o momento certo, aprendeu a falar, foi aperfeiçoando, como Lázaro contou nesse lindo testemunho. Lázaro, finalizando essa história linda de vida, você pode cantar e falar antes, deixar um recado para o pessoal em casa e finalizar com uma linda música. Tem esperança, meu irmão, tem esperança. Tem esperança. Deus quer usar você para abençoar a muitos e quer te abençoar também. Deus quer que você seja um canal para que onde você chegue tudo mude.
mesmo que você não consiga ver isso refletir na sua própria vida financeiramente, às vezes não reflete emocionalmente, às vezes você continua sofrendo, mas o importante para Deus é o que você pode levar de bom para as pessoas e com isso gerar em ti paciência para esperar o que Deus tem preparado de bom para você também. Eu tenho uma palavra de Deus com música para você que diz assim: filho, para agora. Você já não está no campo de batalha, você está comigo agora, diz o Senhor, venha descansar. Você está em casa, coloque tudo em minhas mãos, entrega o fardo que te prende, entrega tudo a mim, você está de volta, mas sua mente ainda está lá fora, está lá fora. Venha completo para mim, diz o Senhor, deixa eu cuidar de ti, meu filho, vou acalmar teu coração, eu tenho tanto pra te dar, vou te mostrar o quanto é bom ficar comigo, vou acalmar teu coração, eu tenho tanto pra te dar, vou te mostrar o quanto é bom ficar comigo. Venha, filho, diz o Senhor, filho, pare agora. Oh, glória. Aleluia. Deus abençoe Aleluia. você. Nós somos todos de Getsemane e essa é uma nova linha de nossos programas. Até o nosso próximo programa. Assim seja.